Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito a vereadora Silmara Gontari para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Quero aqui já justificar a ausência dos vereadores Osmar Liskovski e William Godoy, que estão em viagem acompanhando o prefeito em Florianópolis. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário DOC, Maurício Zimmermann, para que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Expediente de 11/5/2021. Comunicado número 398 de 2021 da Gerência Regional da Caixa Econômica, informando a liberação de recursos para o programa FINIS. Ofício número 4 de 2021, do Gabinete da Deputada Federal Norma Pereira, em resposta ao requerimento número 100 de 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 62 de 2021, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Projeto de lei número 63 de 2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Segunda votação. Projeto de lei número 64 de 2020, que denomina Centro de Cidadania Alcides Schumacher. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2021, que aprova as contas de 2019. Projeto de lei número 55 de 2021, que denomina Via Pública de Francisco Nicolau Fuch. Projeto de lei número 61 de 2021, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Tribuna Livre, Viviane Maria Schumacher Ferrarese. Indicações. Indicação número 115 de 2021, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado reparos com cascalho nos pontos críticos da estrada de Bonetes, desde o acesso denominado Dranca até o antigo Cascalheiro. Indicação número 116 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja colocado tubulação na rua Valdomiro Ousen, próximo do número 1556, aproximadamente 70 metros de extensão, bem como que seja resolvido o vazamento de esgoto na rua no mesmo local. Indicação número 117 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmeier, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada melhorias da iluminação pública com colocação de lâmpadas de LED nas ruas Alfredo Maier, Frederico Kohler e nas ruas que fazem ligação com a Avenida dos Expedicionários. Era isso, senhor presidente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, com relação a esses dois requerimentos, com relação à iluminação pública,
hoje o município está fazendo a contribuição de melhoria nas duas ruas, Alfredo Maier e Frederico Kohler. E aquelas luminárias que se encontram lá são daquelas bem antigonas, daquelas de luz vermelha, que eu nem sei dizer como é que se chama aquela iluminação, mas é a mais fraca, a mais simples, a mais escura possível. E que seja então contemplada essas ruas com a LED, né? Hoje eu sei que o município está adquirindo, foi colocado nas ruas principais o LED com 5 lâmpadas, né? E agora foi adquirido uma parte de LED com 3. É um pouco menor, mas fica muito bom. Foi colocado na Adolfo Bade, ele foi colocado essa semana, estavam instalando lá na Adolfo Bade, ficou muito bom, né, vereadora Juliana? A gente ficou show de bola. Então, que seja ampliado isso para essas ruas também, e tantas outras que têm grandes necessidades, para nós ir contemplando e melhorando, iluminando e clareando mais a nossa cidade, os nossos bairros. E com relação a essa tubulação da rua Valdomiro Ousen, ali nós temos 2 problemas. Um é que a valeta está entupida, está cheia, o esgoto ali está assim, com um mau cheiro incrível, é caso de saúde pública, precisa ser feito. Então, e o nosso secretário de obras, o Denilson Verca, que tem feito um trabalho fantástico, mas que olhe nesse caso específico que ele é necessário, ele é preciso e não tem como se esperar. Ali tem que ser para ontem. Inclusive tem um ponto que tem um vazamento, inclusive escorrendo a céu aberto. Obviamente que com certeza ainda ele não viu isso, não está sabendo, mas que a partir de agora e amanhã pela manhã eu quero me dirigir até a Secretaria de Obras, porque eu tomei conhecimento desse assunto no finalzinho da tarde, mas amanhã, na primeira hora, estarei lá na Secretaria de Obras, juntamente com as indicações e levar ao conhecimento dele que providencia o mais rápido possível. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, a respeito da indicação número 115, a gente está em contato direto com o secretário de Obras, mas tem coisas que às vezes é melhor a gente documentar. Então, essa estrada, onde a denominação ali tem a placa Tranca-Bonetes, ela segue até a igreja, chegando quase no ponto onde liga Valinhos e voltando ao antigo Cascaleiro. Só para ter ideia, nessa semana que tivemos esse períodozinho de chuva, no mesmo dia, em 3 pontos, o motorista teve que ser puxado, senhor presidente. Então, veja que realmente a secretaria, na pessoa do seu Edmilson Verca, nos atendeu no período das colheitas, de forma geral, mas o trabalho tem que continuar. O interior precisa se movimentar e essa indicação hoje é em cima de bonetes, mas, como já conversamos em outras ocasiões, ontem ainda estive na fartura, também as estradas já estão entrando em decadência. Sei que vai ser assim, choveu vai complicar, mas que as máquinas não sumam, que continue o trabalho. E nesse ponto, são 6 pontos nesse trajeto que eu cito, onde realmente está problemático. E não é só para o trânsito de automóveis ou caminhões, e sim para o coletivo. O ônibus, volta a citar, no mesmo dia, em 3 pontos, teve que ser puxado por pessoas diferentes. Sorte que a nossa comunidade é prestativa e tem atendido, mas que ao menos esse cascalho seja colocado para que seja melhorada a condição de tráfego. Seria isso, senhor presidente. Muito bem, senhor vereador. Seu conhecimento na área rural no município de Canoinhas é grande. Confesso que eu conheço toda a extensão e tenho observado, tenho falado com o secretário dessas situações e a Vossa Excelência, como percorre, tem no dia a dia enfrentado
esses trechos e tem trazido aqui o conhecimento desta casa e também como está sendo enviado o conhecimento do secretário e também do prefeito, mas lembrando que nesta localidade existe um comissionado que está lá só para ver aonde há necessidade e aonde não há. E se está tendo essa necessidade, como a Vossa Excelência está dizendo, e eu confirmo que há essa necessidade, então está faltando alguma coisa da pessoa deste funcionário que está para fazer esse tipo de trabalho. Então, secretário, que chame atenção e cobre mais ação, porque a nossa comunidade, o nosso povo, não pode sofrer danos devidamente a estrada estar em condições precárias. E havendo que a chuva caiu um pouquinho na quinta-feira e agora à tarde caiu mais uma garoa. Mas se caso vinha chover, qual é as medidas protetivas que está tendo para evitar os problemas? Tem que trabalhar com prevenção. Socorro nunca vai vencer. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar na tribuna. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia através das redes sociais, especialmente a família Schumacher, do seu ex-prefeito Alcides Schumacher, que nesta noite nós estaremos votando em segunda votação o projeto de lei que traz o nome do seu Alcides no antigo fórum, né, que será então denominado, então, e será denominado, então, o antigo fórum com o nome do seu Alcides. Senhor presidente, a doutora Viviane Ferrarese Schumacher, ou Schumacher Ferrarese, ela, em virtude da pandemia e alguns particulares, ela não pôde se fazer presente nesta casa para usar essa tribuna. Mas ela fez um vídeo e eu gostaria que o Márcio, então, colocasse o vídeo para nós ouvirmos um pouco sobre a história do seu Alcides, a vida do seu Alcides, vida como pessoa, como família, como político que foi, que é admirável a história dele, e como profissional que foi na área do cartório. Por favor, Márcio. Ilustríssimo senhor Gil Baiano, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Cumprimentando-o, cumprimento todos os demais vereadores desta casa. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Na qualidade de filha de Alcides Schumacher, venho expor, mesmo que à distância em razão da pandemia, algumas considerações biográficas e um pouco dos méritos do meu estimado pai perante este município de Canoinhas, especificamente os feitos realizados na década de 1970, quando ele foi prefeito. Alcides Schumacher nasceu em Canoinhas em 2 de julho de 1932, filho de Max e Adele Vise Schumacher. Em 1960, casou-se com Líria Greipel Schumacher e teve 2 filhos, Viviane Schumacher Ferrarese e Jackson Schumacher. Profissionalmente, iniciou suas atividades no ano de 1949, aos 17 anos de idade, como serventuário da Justiça, junto ao 1º Tabelionato de Notas de Canoinhas, obtendo tal emprego em razão de ter sido indicado pelo diretor da Escola Almirante Barroso, dessa cidade, como um dos melhores alunos na época. Em 1969, foi lançado candidato único à Prefeitura de Canoinhas.
Os dois partidos políticos na época eram Arena e MDB, os quais uniram-se com apoio da Associação Comercial, Industrial, Sindicato Rural, outras entidades e lideranças locais para formar uma chapa única para o desenvolvimento de Canoinhas. O seu mandato perdurou por 3 anos, de 1970 a 1973. Durante esses 3 anos de governo, ele inovou em vários setores. Na área da educação e cultura, foi em busca de um curso superior para a região de Canoinhas e logrou êxito com a criação e instalação da Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense, FUNPLOC, atualmente o UNC. Deu particular incentivo aos esportes, resultando o destaque de Canoinhas nos Jogos Abertos de Santa Catarina, com várias medalhas de ouro. Na área cultural, incentivou bandas de músicas, ressaltando que foi a pedido da Prefeitura Municipal, na época, que o Batalhão Januário Porte criou uma banda de música, a qual se destaca, inclusive, atualmente. Solicitou a instalação da Coordenadoria de Ensino de Canoinhas, para Canoinhas, e que foi deferido. Alcides Schumacher considerava como uma das maiores conquistas para Canoinhas, no setor agrícola educacional, em 1971, a escolha de Canoinhas para sediar o Centro de Treinamento de Batatas Sementes Certificadas, empreendimento de grande vulto, fruto do convênio Brasil-Alemanha, através do Ministério da Agricultura. Canoinhas foi escolhida tendo diversas outras cidades do Brasil concorrentes. Na área da infraestrutura, implantou o asfaltamento nas ruas desta cidade, o que era uma inovação. Construiu a primeira avenida de Canoinhas, ligando os bairros Jardim da Esperança, Coab e Fricasa, o qual anos atrás foi reformada, passando a ser a Rua Ivre Aquino. Implantou o plano rodoviário de circulação do contorno da cidade de Canoinhas, abrindo a Avenida Perimetral 1, a mais extensa da cidade na época, ligando os bairros Aparecida, Coab e Parado. Esta perimetral, anos depois, teve um trecho fechado por interesses particulares, porém, foi justamente reaberta recentemente e atualmente é a citada Avenida Perimetral é a Rua Dão Tisca. Também como parte do plano rodoviário de circulação do contorno da cidade de Canoinhas, construiu a Avenida Expedicionários, ligando o distrito industrial do bairro Campo d'Água Verde, então criado, à estrada estadual SC-21, atualmente BR-280. Foi no seu governo que foi assinado o convênio CASAN, Prefeitura Municipal, para os serviços de abastecimento de águas na cidade. Obras e empreendimentos menores, mas igualmente importantes para os munícipes canoinhenses, foram a construção da Praça Miguel Procopiac, capela do cemitério municipal, instalação da agência do IPESC, pedido para descentralização de alguns departamentos da Delegacia Regional de Mafra, entre outros. Em 1972, presidiu a Associação dos Municípios do Planalto Norte de Santa Catarina, AMPLA. Enfim, estes e muitos outros foram as contribuições de meu pai, que refletiram em um aumento considerável na arrecadação fiscal, ultrapassando inclusive a arrecadação de Jaraguá do Sul na época. Nos idos de 1973 e 1974, a imprensa escrita, diversas revistas do sul do Brasil, destacavam Canoinhas como sendo o município que mais cresce no sul do país. Após cumprir o mandato, voltou a trabalhar no primeiro tabelionato de notas desta cidade e posteriormente foi nomeado para responder pelo segundo tabelionato de notas. Mesmo depois de sua aposentadoria, continuou assessorando referido tabelionato até completar 80 anos.
faleceu aos 87 anos, em 9 de abril de 2020, vítima de câncer. Feitas essas considerações, gostaria de agradecer os senhores vereadores, em especial pelo vereador Vilmar Sudoski e ao ex-vereador Paulo Glinski, autores do projeto de lei nesta noite colocado em segunda votação. Projeto este para atribuir à Casa da Cidadania, situada no antigo fórum desta comarca, como tendo o nome Alcides Schumacher. Coincidentemente, vejam só, foi na gestão administrativa de Alcides Schumacher como prefeito que foi inaugurado o prédio do antigo fórum em 1970, dos quais eu vou postar algumas fotografias após esse pronunciamento. Coincidentemente também, neste mesmo prédio, meu pai, Alcides Schumacher, trabalhou como serventuário da Justiça por aproximadamente 25 anos, pois os tabelionatos de notas, tanto o primeiro como o segundo, ali se localizavam, até que o Tribunal de Justiça determinou o uso exclusivo do edifício para cartórios judiciais. Em nome da minha mãe, Líria Grayton Schumacher, e demais familiares, agradeço por este honroso reconhecimento. Meu muito obrigada. O nome do seu... Era bom deixar apagado ainda, por favor, porque ali tem duas fotos e a gente... Está ali o seu Alcides, ele foi... em 1970 foi inaugurado o fórum, né? E o seu Alcides era o prefeito. Então, ali a gente vê algumas pessoas, o seu Alcides que está ali, eu acho que aquele senhor que está lá atrás, de óculos, é o seu Paulo Rocha Faria, né? Se eu não estou equivocado, não estou enganado. Esse senhor ali deve ser o presidente do Tribunal de Justiça, eu não sei o nome dele da época, tentamos pesquisar com o Márcio aí, e a doutora Viviana também não sabia. E do lado direito é o ex-governador, né, Colombo Machado Salles. Então, daí nessa outra foto tem mais gente ali, né, nesse dia da inauguração. Estou vendo lá atrás o capitão Narlock, que era do Exército Brasileiro na época. Ele prestava serviço ali na antiga BIC, quem lembra da antiga BIC, né, os mais velhos, aí, tipo eu, assim, que já sou velhinho, né, nem tanto. Pode ser até de idade, mas de cabeça bem jovem ainda, pode ter certeza. Várias pessoas conhecidas, eu acho que ali deve estar o doutor Haroldo Carvalho, eu acho que era deputado federal, não sei. Daqui a pouco essas fotos vão ser divulgadas e as pessoas vão nos ajudar a lembrar o nome de todos, de boa parte dos que se encontram ali, né? Então, com as fotos da inauguração, tanto é que o nome do seu Alcides, agora para ser o centro da cidadania, Alcides Schumacher, veio dar certinho com relação ao nome dele, pois ele foi quem inaugurou na época esse fórum. Então, nada mais justo que isso aconteça, além dele ter uma história belíssima, né, uma história linda de inovação, de mudanças, de implantação de programas, né, a FUNPROC, foi no governo dele que iniciou-se hoje a nossa Unice, né? A Avenida dos Expedicionários não tinha, foi ele que abriu naquela oportunidade. A Avenida Ivo de Aquino, né? A história aí que a doutora Viviane comentando e contando. Então, uma história linda de político. E ele foi político, aquela pessoa que não era política. Naquela oportunidade tínhamos somente dois partidos, né, que era a Arena e o MDB, e naquela época era assim uma coisa muito acirrada entre os partidos MDB e Arena. Então era uma briga, aquilo se discutia muito, aquilo, a gente vê histórias do passado aí que estão aí, que são contadas e estão escritas aí, que era uma guerra naquela época os dois partidos, né? Pois bem, ele conseguiu unir esses dois partidos e correr como candidato a prefeito pelo município de Canoinhas sozinho. Os dois partidos
O seu Alcides correu pela arena, o MDB da época tinha os seus líderes tinham uma amizade muito grande também com o seu Alcides, e houve um consenso, e ele ficou aqueles 3 anos que ficou para a história do município de Canoinhas. Então, parabenizar a família Schumacher, né? E especialmente a dona Líria, que eu conheço de muitos anos. Lá nos anos 70, eu trabalhava lá no supermercado Bom Dia, dona Líria, o seu Alcides, eles moram, a dona Líria acho que deve morar ainda lá no mesmo lugar, ali para cima do Bom Dia, então sempre passavam ali, chegavam, o seu Alcides muito atencioso, sempre, lembro dele muito bem, sempre chegando, cumprimentando, sendo atencioso. Depois, posteriormente, lá no cartório, a gente sempre fazendo documento, escrituras, enfim, né? O dia a dia das empresas e do cidadão. Chegando lá, o seu Alcides já cumprimentava, já levantava, já vinha ver se estava atendido, sempre muito atencioso. Então, mais que merecido essa homenagem ao seu Alcides. Parabéns, dona Líria, parabéns, Viviane, parabéns, Jackson, que Deus ilumine vocês. Muito obrigado, hein? Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 64/2020, que denomina Centro de Cidadania Alcides Schumann. Está em discussão? Já amplamente discutido e ouvindo. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vilmar. eu só queria enaltecer o ex-vereador Paulo Glinski, que foi coautor junto comigo desse projeto, e no momento que eu estive na tribuna eu não fiz isso. Então, agradecer ao meu colega e amigo pessoal Paulo Glinski por ter sido coautor junto comigo desse projeto. Muito bem lembrado. Esse projeto é dos edis vereador Vilmar Sudoski e do ex-vereador Paulo Glinski. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pelos vereadores presentes. Em segunda e última votação, o projeto de lei número 64/2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 01/2021, que aprova as contas de 2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 001/2021. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 055/2021, que denomina Via Pública de Francisco Nicolau Fuque. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 055. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 61/2021, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão. Amplamente discutido. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Também está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 61/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 62/2021, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de 150 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto
62/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 63/2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de 585 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 063/2021. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária Zenilda Lemos para realizar a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Requerimento 163/2021, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Euser Saraiva Guimarães, diretor florestal da West Rock, unidade de Três Barras, a respeito da aquisição do terreno no qual encontra-se atualmente o cemitério da comunidade de Taunay. Essa casa solicita as seguintes informações. Letra A. Qual o andamento do processo de homologação da área como cemitério por parte da empresa? Letra B. Seria de interesse da empresa a manutenção do espaço? Letra C. Ou haveria a possibilidade de concessão do mesmo? E quais entidades essa concessão poderia ser efetuada? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Explicando o porquê da gente fazer esse ofício agora. Ontem, na verdade no final de semana, quando surgiu essa discussão, a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com a prefeitura, na pessoa do senhor Agostinho Machado, até foi muito prestativo em explicar como é que é essa situação municipal, e depois a gente entrou em contato com a West Rock. Esse requerimento não foi feito ontem, né? A gente não fez ontem, porque eu estava aguardando, né? E nós estávamos aguardando uma resposta da West Rock, porque essa resposta, inclusive, apontaria o caminho que seria melhor a gente tomar nessa casa aqui, porque a empresa tem vários procedimentos e várias normativas, então seria mais interessante a gente ouvir primeiro a empresa para depois mandar esse requerimento. Então, hoje à tarde fui procurado, né, através de um telefonema pela empresa, que nos apontou a pessoa a qual nós deveríamos encaminhar esse ofício, bem como a normativa de como teria que ser feito o ofício, né, já que como forma de apontativa seria mais complicado para a empresa em si, né, você pedir a concessão, né, ou sugerir a concessão. Então seria essa a normativa que a empresa adota, né? Então, já que agora a empresa está sob uma administração americana, então todos os procedimentos são diferentes, então, dentro da empresa. Então, aqui eu já peço desculpas até pela população para a gente estar repetindo o mesmo processo de ontem, inclusive, né? Que parece algo muito semelhante, porém essa é a normativa que a empresa ela nos indicou para que seja feito. Então, dessa maneira, talvez nosso pedido possa ser disponibilizado finalmente, né? E essas pessoas aí têm um pouco de sossego, né? Principalmente vendo a se tratar dos seus entes queridos que estão lá nesse cemitério. Então, já explicando para a população o porquê nós estamos hoje fazendo um requerimento quase com o mesmo teor de ontem, porém hoje ele está do jeito que a empresa vai aceitar. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e o presidente, porque eu esqueci de cumprimentar anteriormente. Muito obrigado.
Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento 163. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Está aprovado o requerimento 163. Requerimento 164/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Suelen Adur Wojniak, coordenadora regional da educação, solicitando informar em relação às escolas da rede estadual de ensino lotadas no município de Canoinhas, quais necessitam de adequação em seus acessos, placa de sinalização, faixa de pedestres e lombo-faixas. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. a gente foi procurado por algumas escolas da rede estadual e como o pedido era de mais de uma escola, a gente achou prudente nós enviarmos, né, esse requerimento para a Suelen, né, a figura da gerente de educação, para que faça um levantamento, todas as escolas que necessitam dessa adequação, porque a gente faz todos esses pedidos no último colote, né? Já que essa semana subiu aqui inclusive para essa casa o plano diretor municipal, até por que não padronizarmos as escolas, né, os acessos das escolas, os lombofaixas, por que não a gente já pensar nisso? Então, a gente tem que, já diria uma velha frase, né, o desenvolvimento sem organização é chamado de caos, né? Então, por que não, nesse plano diretor, a gente já padronizar essas entradas das escolas para que todas elas tenham o mesmo padrão e que possam disponibilizar segurança para os alunos, né, no seu adentro do recinto. Então, seria importante que a gente ouvisse, né, essas escolas, todas elas tenho certeza que vão pedir lombofaixas e talvez até a gente, durante o estudo do plano diretor, nós padronizamos. Por que não fazer algo padrão, que todas as escolas tenham o mesmo padrão de entrada e saída, facilitando assim estacionamento de ônibus e chegada de pais e saída de alunos. Então, eu acho que seja o momento, já com esse plano diretor chegando nessa casa, para que a gente pense realmente em padronizar as escolas, causando assim uma melhor segurança e até agilidade para os pais e para os ônibus, né, no caso no transporte escolar, para fazer essa entrada e saída dos alunos. Eu acho que seria de grande importância que nós discutíssemos isso nessa casa. Muito obrigado. Muito bem explicado. Coloco em votação o requerimento 164. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado o requerimento 164. Requerimento 165/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Suelen Adur Wojniak, coordenadora regional da educação, solicitando informar em relação às escolas da rede estadual de ensino lotadas no município de Canoinhas, quais desejariam a declaração de utilidade pública de suas associação de pais e professores APPs. Está em discussão? Senhor presidente, novamente. Com a palavra, vereador Marcos. Da mesma forma, eu fui procurado por alguns gestores, né? Em especial ao gestor da Escola Almirante Barroso, que desejaria essa declaração, né, de utilidade pública. Explicando um pouquinho melhor, essa declaração cria a possibilidade da escola receber alguns recursos, bem como o abatimento de algumas taxas, né? Então, essa declaração de utilidade pública. Porém, daí, da mesma forma que eu pensei com relação, né, que nós pensamos, discutimos com relação aos acessos, por que nós não estendermos esse comunicado a todas as escolas, para que a gente faça tudo no mesmo pacote?
né? Então a gente sente, verifica as escolas que desejam ter essa declaração de utilidade pública e a gente consiga fazer tudo no mesmo pacote, né? A gente potencialize essas ações. Então a gente consiga fazer ali uma espécie de um mutirão, né? Não posso falar isso, mas a gente faça uma força-tarefa, recolha tudo isso daí, peça tudo de uma vez, assim a gente já deixa tudo certo. Aquelas que realmente desejam a utilidade pública, eu creio que a maior parte delas vão desejar, só o abatimento das taxas já é bem viável para as APPs, né? Então a gente sabe que é o dinheirinho contado de rifa, de pastelada ali, muitas vezes esse dinheirinho ali tem que ir para pagamento de taxas e algumas outras coisas. Então, eu creio que todas elas realmente vão querer fazer essa declaração de utilidade pública e assim a gente faz tudo de uma vez, né? Evitando que a gente volte aqui várias vezes para debater o mesmo tema, sendo que a gente pode fazer tudo de uma vez. Então, o município já está fazendo isso, inclusive já chegou nessa casa, né? Faltam algumas documentações, porém o Estado, caso queira fazer a declaração de utilidade pública, né, caso eles vejam a viabilidade, eu na minha visão vejo viabilidade sim, a gente já faz de todas de uma vez, né? Então a gente organiza esse processo de uma maneira mais rápida e coerente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, está em votação o requerimento 165. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 165. Requerimento 166/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Denilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Maia de Faria, promotor de justiça, representante do Ministério Público de Santa Catarina, tendo em vista o artigo 92, parágrafo 5º do Regimento Interno desta Casa de Leis, bem como os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, especialmente a moralidade, publicidade e a eficiência. Vimos, por meio deste, solicitar providências quanto aos requerimentos 022, 025, 026, 037 de 2021, que, embora de extrema urgência, aguarda resposta, ultrapassando o prazo regimental de 30 dias. Está em discussão o requerimento 166. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 166. Requerimento 167/2021, de autoria de toda a edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Sérgio Machado, ocorrido dia 8 de maio, determinando que seja comunicada à família enlutada. Este requerimento, por ser tratado de profundo pesar, a mesa defere automaticamente, mas quero aqui lembrar que, para quem não conheceu o Serjão, o nosso Serjão, ele nos deixou, partiu desta vida para outra, mas deixando saudades. Trabalhou comigo na Secretaria de Obras, colaborando ali com seus conhecimentos, um amigo, uma pessoa muito especial, e não está entre nós, mas espero um dia nos encontrarmos junto de Deus. Sérgio partiu, mas continua em memória e nos nossos corações, dos seus familiares e seus amigos. Meus sentimentos a toda a família pela
ausência, pela perda do nosso amigo Sérgio. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existe vereador inscrito para falar assuntos pessoais. Senhor presidente, eu mesmo. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, queria agradecer ao senhor pelas palavras quando disse que eu conheço bem o nosso interior. E só para esclarecer que realmente tenho andado bastante pelo nosso interior. Vou citar mais uma vez que fomos atendidos quanto à época da colheita, mas como sugestão que eles peguem os encarregados, como está dividido esse trabalho agora, e façam um percurso total do nosso município e vejam nos dias de chuva o que está acontecendo, porque com tempo bom a estrada está boa. Se nós não conseguimos manter ela em 100% com material, que pelo menos nos pontos críticos ele seja atendido da forma correta. E isso nós só podemos ver nos dias de chuva, e é o que tem acontecido. Sei que temos ótimos funcionários, pessoas que estão engajadas com o trabalho, mas quando está se trabalhando com o tempo bom, dia de chuva às vezes não sai. Então, que o encarregado das regiões, nós temos 2 encarregados em regiões distintas, em 2 distritos, que esses façam esse percurso e vejam o trabalho necessário para que seja corrigido esses locais onde realmente nós não temos materiais. O trabalho foi bem feito de forma geral, o tempo estava bom, mas agora, com um pouquinho de chuva, como diz o senhor, nós temos uma previsão de hoje, uma previsão de amanhã de bastante chuva. Nós temos as escolas, temos caminhões, temos os veículos. Então, que essas pessoas percorram e pelo menos façam, então, o socorro nos locais críticos. Né? Porque assim, realmente, vai dar uma complicada. Sabemos que não é uma tarefa fácil, sabemos da capacidade do secretário, mas que realmente ele coloca o pessoal para fazer essa vistoria e, assim que possível, coloca o material nos pontos críticos. Isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu não ia usar, mas agora eu lembrei de um assunto, eu acho que esse assunto é bem da hora. Nós estamos num momento crítico, que é a pandemia, né? A gente viu hoje até um áudio da nossa secretária, nós estamos no topo, com mais de 600 pessoas positivadas no município de Canoinhas. Isso nos despertou novamente a todos os cuidados possíveis, os cuidados dos quais nós temos total conhecimento. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, a higienização das mãos e principalmente o distanciamento. Né? É essa a parte básica. Diria que no local de trabalho, na rua, nos lugares por onde nós andamos, tenho certeza absoluta que as pessoas estão tendo esses cuidados, estão se cuidando, estão atentas. As empresas têm tomado todos os cuidados, todos os lugares onde a gente vai, a gente vê que está lá o álcool, a gente vê que as empresas não deixam entrar se não tiver de máscara, enfim. Mas eu estou conseguindo visualizar que não é ali que a transmissão está acontecendo. A transmissão vem acontecendo em outros momentos, onde nós relaxamos com os devidos cuidados, né? com o cuidado. Por exemplo, nós tivemos no último final de semana o Dia das Mães. Né? E teve muitos almoços, teve muitas coisas. E mais que certo, meu Deus, é a mãe. Não tem como o filho não ir, como o neto não querer ver a avó, né? Mas nesse momento é o nosso medo de
e às vezes num núcleo familiar, e todos se amam lá, e de repente, por um acaso, alguém porventura esteja contaminado e ainda não diagnosticado, né, com o vírus do Covid. E aí faz um estrago numa família inteira, né, contaminando muita gente. E da mesma forma, em outros momentos, onde as pessoas relaxam. Às vezes, numa janta de amigos, numa janta de casal e por aí afora. Mas nós só estamos em 4 amigos, 5 amigos, e relaxa, né? Não pode ter esse relaxamento, não. Porque nós não sabemos. Ninguém sabe por onde eu andei, no que eu toquei, né, com quem eu estive, e eu também não sei com quem eu estive, se realmente as pessoas que eram positivadas ou negativadas, eu não sei. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que vai chegar nesses momentos é que a transmissão vai acontecer. Com toda certeza, ela tem a probabilidade muito maior disso acontecer. Então, pedir às pessoas que vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Em Canoinhas, nós estamos passando, eu diria, e com certeza, nesse momento, pela estatística que vem sendo apresentada, nós estamos no topo. Nunca nós estivemos com 600 pessoas positivadas. Então, vale a pena nós tecer esse comentário, vale a pena nós alertarmos e nós, cada um de nós, se conscientizar de verdade. Porque, inclusive, com a vacina, nós temos pessoas positivadas, né? Não soube histórico ainda de pessoas positivadas que esteve em estado muito grave, né? Acho que é um estado mais leve, mas tem gente positivada mesmo com a vacina e mesmo com a segunda dose. Tá? Então, não tem como nós abandonarmos a máscara, não tem como nós deixarmos de lavarmos as mãos, Juliana. Não tem, nós temos que nos cuidar, não tem como nós nos aglomerarmos. Temos é que ter esses cuidados. E hoje, e agora, e de alguns dias para cá, né, vem tendo um certo relaxamento, inclusive, pelas autoridades, né, facilitando algumas coisas. Claro que todos nós estamos muito cansados. Claro que todos nós estamos muito estressados já de estarmos com essa máscara, de não podermos ir em muitos lugares, de não podermos frequentar em alguns ambientes, termos sido mais caseiros, né? Mais do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Mas, gente, vamos nos segurar ainda, pelo menos por mais uns 60 dias, até que a vacina nos ajude a melhorar esse quadro que estamos vivendo. Então, essa é a minha fala, esse é o meu pedido. Eu sei que todo mundo fala e muitas vezes a gente fala, e como dizia aqui o Coronel Mário, enxuga gelo, né? Mas precisa ser falado, precisa ser dito, precisa ser alertado. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, usar de espaço das explicações pessoais para dizer que essa semana a gente esteve na Secretaria de Obras e essa fala vem de encontro ao que os senhores vieram a pedir, inclusive, solicitar, no caso, que o britador, como é um britador móvel, né? Essa semana eles estarão fazendo estoque de material aqui em Marcílio Dias e na próxima semana eles estarão deslocando para a comunidade da Barra Mansa, toda, que tem eu não sei bem certo qual que é a localidade, né? Mas não sei se é Barra Mansa, bem certo ali, porque a gente sempre diz Barra Mansa quem vem de fora, né? Mas deve ter um nome específico e que eles vão fazer material lá para atender toda essa região a partir de semana que vem. Até inclusive explicar isso para as pessoas e para nós, caso a gente receba pedidos, que esse britador vai estar sendo deslocado para lá. Inclusive, final do ano ali, começo do ano que vem, que sai as emendas parlamentares, nós poderíamos nos unirmos, né, e tentar buscar um outro britador, né? A gente sabe que é um sonho ter os 2 britadores, né? Então, atendendo tanto cidade quanto interior, né? Então, a ordem de recursos é de 2 a 3 milhões. A gente sabe que não é barato esse equipamento. Porém, eu acho que se nós nos unirmos, cada um pedir um pouquinho para
para cada deputado ali, a gente fazer uma união ali, talvez a gente consiga, seria até uma dos motivos de debate nosso aqui, para a gente tentar buscar mais um, e assim não precisar parar de um lugar para levar para outro, né? Então seria bem interessante isso, só para colaborar com a discussão anterior ali dos requerimentos. Muito obrigado. Mais algum vereador? Nenhum vereador, senhor presidente. Lembrando que o vereador Romeu tem falado, hoje nós temos uma área de extração de material que está interditado pelos órgãos ambientais, que é a pedreira que está localizada na comunidade de Rio do Pinho. E temos uma extração de material que é o cascalho em Marcílio Dias, mas a prefeitura deve ter contratos com outros contratos, não sei se está vigente ainda ou não, que são lá na Barra Mansa, aqui no Salceiro, em dois locais, mas se tiver vigente há material suficiente para retirar. A necessidade de ter um britador maior é muito grande e que nós devemos enviar ofícios para os deputados, como o vereador tem citado. Se cada um arrumar uma pequena emenda, nós podemos conseguir aí para o município um britador maior para atender parte da demanda que o nosso município vem enfrentando. Não havendo mais vereadores inscritos para falar e nada mais a tratar desta reunião, declaro encerrada, marcando outra em regime ordinário para o dia 17 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.